Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a caixa longa no Reformer, fazer alguns exercícios um pouco diferentes e vamos fazer mais prática hoje. Então, hoje eu quase não vou falar para vocês de teoria, então eu vou fazer uma aula para vocês, como se eu estivesse dando uma aula minha no estúdio mesmo, tá? Na live passada a gente falou um pouquinho sobre a importância dos pés, né? E eu esqueci de conversar com vocês na live passada sobre o uso de meia, né? Eu falei que ia comentar com vocês, mas aí a gente foi falando sobre outras questões dos pés. Usa meia ou não usa meia no Pilates, né? E eu lembrei disso hoje principalmente porque tá frio. Então, gente, tem bastante gente que eu sei que usam as meinhas antiderrapantes, né, no Pilates, mas, porém, a gente recomenda, o que seria o ideal, né, então, em relação a usar ou não as meias, ou algo nos pés. Fazer a aula de Pilates sem meia, fazer descalço. Esse seria o mais adequado. Por quê? Por conta de toda aquela questão que a gente falou na live passada. Essa questão do pé ser uma região bastante sensível, né? A gente tem muito receptor na região dos pés. O pé funciona também como um suporte, um apoio, né? Essa questão dele fazer esse aterramento da gente, esse contato com o chão, com o solo. Então, quando você tem um aluno, um paciente que tem os pés que estão em contato mesmo com o chão, a gente consegue trabalhar de uma forma mais eficiente, mais eficaz, tá? As exceções para usar a meia, eu cobrei dos meus clientes aqui, dos meus pacientes, a meia no início da pandemia, por conta daquela questão toda de higienização, né? Em questões que nem agora, a gente tá muito frio, então eu não vou exigir que um idosinho meu venha fazer aula descalço, né? Então no frio extremo, como a gente está agora, usa sim a meia, não tem problema. Só cuidar sempre que essa meia ela precisa ter um antiderrapante, tá? Uma meia segura. Agora meia sem aquelas bolinhas embaixo, sem um antiderrapante, aí eu não deixo de maneira alguma, tá? Porque aí vai comprometer bastante a segurança da execução mesmo, né? Da aula, dos exercícios. Então, meia que não seja apropriada de jeito nenhum. E as outras duas condições que eu prefiro que use meia é quando o aluno tem aquela hiperidrose, que o aluno sua excessivamente, né? Pelas mãos, pelos pés. Então, também acaba ficando... o aluno acaba não tendo tanta segurança, então usa meia também nesses casos. E alguma questão de, às vezes, um fungo, uma micose nos pés, que o aluno já sabe que ele tem, então aí por questão mesmo de higiene. Mas, de maneira geral, sem meia, tá? No frio agora, eu fiz o meu modelo aqui, que tá descalço, coitado. Tirou as meias para fazer a aula com vocês. Eu tô de meia de Crocs, bem linda, ainda bem que vocês não me enxergam aqui, né? Mas por conta do frio mesmo. Mas de maneira geral a gente não usa. Vamos lá, gente, então. Aproveita que vocês estão aí, ó, que a gente já vai começar a live. Vamos começar lá com os exercícios, vamos aquecer. Manda aí nesse aviãozinho, manda live aí para quem vocês conhecem, para o pessoal que trabalha com o movimento. Vai ser uma live bem diferente. Tá? E eu vou passar hoje a live em formato de aula, como se eu estivesse dando uma aula aqui no dia a dia no estúdio para os meus clientes, para os meus pacientes, tá? E aí durante a nossa aulinha eu vou conversando e mostrando para vocês algumas adaptações também que a gente pode fazer nessa aula. Vamos lá? Recapitula as duas lives anteriores e explica como eu falei. Vou chamar o Daniel para começar os exercícios aqui com a gente. Então a gente vai fazer a live hoje no Reformer com a caixa longa, tá? Eu vou começar com uma mobilização. Deixa eu ajustar aqui para vocês enxergarem melhor.
Vou começar fazendo uma mobilização da coluna. Vamos aquecer, mobilizar essa coluna principalmente no frio, tá, gente? Então, introduzam alguns movimentos, alguns exercícios que possam fazer essa mobilização mesmo, essa ativação do corpo aí, pra gente aquecer antes de começar uma aula. Pode apoiar as mãos na caixa. Isso. E aí desce, fazendo a curva em C da coluna. Isso. E volto, direcionando o olhar lá pra frente. Abaixo o olhar para descer. Isso. E aqui, ó, nesse movimento, geralmente ocorre um uso excessivo dos ombros lá em direção às orelhas. Então, o movimento ele vai fazendo e eu peço para que esses ombros sejam direcionados para longe das orelhas, principalmente ao descer, tá? E aí eu procuro fazer essa mobilização da coluna como um todo, para a gente iniciar. Ótimo, pode passar aqui para frente, ficar de frente para eles, eu acho que vai ficar bom aqui. Aí agora, vou ficar aqui do outro lado, vou pedir para o Daniel colocar uma das pernas em cima da caixa, isso. Esse joelho precisa ficar estendido e ele vai fazer um movimento lá embaixo, vai fazer um movimento de ficar na ponta do pé, elevando os braços lá acima da cabeça e eu desço mobilizando essa minha coluna lá na frente. Isso, circulo os braços, elevo acima da cabeça, inspiro, cresço lá para o teto e arredondo a minha coluna e volto montando essa coluninha vértebra por vértebra. Como a gente vai fazer em formato de aula, eu vou trabalhar com o Daniel uma faixa de 5 repetições, tá, gente? E a gente vai fazer um movimento para os dois lados. Num aluno, num paciente que seja um pouco encurtado, esse joelho que está ali, ó, na caixa, ele vai ter uma dificuldade grande de estender essa perna, tá? Então eu sempre controlo isso, que esse joelho fique estendido o tempo todo durante o exercício. Se essa ponta do pé, se os pés ficarem virados para o teto também, eu trabalho ainda um pouquinho mais esse meu alongamento, essa minha mobilização da coluna. Isso. Pode sentar de frente para cá, de lado. Vermelho. Eu quero dobrar em cima da caixa para ficar estendido aqui. Deixa eu baixar lá para você. Aqui a gente vai trabalhar um pouquinho do mermaid, uma flexão lateral. Inspiro, cresço. E vou lá para o lado. Tentar corrigir meu paciente e fazer com que ele traga esse tronco para a lateral. Aqui no caso o Daniel, ele está com uma lesão no ombro, então eu posso pedir para ele colocar a mão atrás da cabeça sem que ele empurre essa cabeça cervical para frente, e aí ele vai direcionar o cotovelo lá para o teto. Isso, apoia a mão atrás da cabeça. Posso a gente fazer para os dois lados, tá? Aqui a gente não vai fazer dos dois lados, mas eu posso fazer do lado direito e também direcionar o movimento para o lado contralateral. Não tem problema, tá? Aqui o Daniel vai só trocar a posição. Então sempre pensando nesse crescimento axial lá para o teto para depois fazer essa flexão lateral, tá? Então eu preciso ganhar espaço entre essas costelas, espaço entre essas vértebras e não só fazer, né, essa flexão lateral. Muito bom. Pode sentar de frente para o espelho. Acho que as alças ficaram presas. Segura um pouquinho as alças. Aqui, gente, ele vai estar sentado. Então eu vou pedir para ele sentar em cima dos isquios, os pés precisam estar, ó, em cima do carrinho, tá? Se ele tivesse sentado mais para frente, o pé ia ficar para fora. Então ele senta um pouquinho mais para trás da caixa, pensa nesse crescimento axial, traz a coluna reta lá em direção ao teto
Isso, sem exagerar muito nessa extensão da cervical. E aí vai apoiar as mãos para frente, como se estivesse carregando uma bandeja. E vai estender os cotovelos. No máximo, até a altura dos ombros. Tá? Pode estender, elevar um pouquinho mais. Não tem problema eu pedir para ele elevar um pouco mais esses braços acima da altura dos ombros. É que o Daniel está com uma lesão acromioclavicular, então não está tão confortável para ele exceder essa amplitude de movimento, tá? E aí agora a gente vai complementar esse movimento. Então ele trouxe aqui, ele vai estender, afastar lateralmente, também evitando essa hiperextensão, olha lá, ó, de ombro. Vai fazer um pouquinho menor o movimento, Dani. Isso. Excelente. Então cuidem, gente, nesse movimento com a hiperextensão aqui, ó, de ombros, tá? Porque não só numa lesão clavicular, mas em algumas outras lesões de ombro, talvez fique desconfortável e dolorido para o teu aluno. Eu tô meio fanha hoje, gente. Tô com uma sinusite aqui que tá incomodando um pouquinho. Mas nada que impeça a gente de trabalhar. E aí agora eu vou pedir para ele fazer um movimento de flexão da coluna, também pensando nessa mobilização da coluna. Então ele vai abrir os braços na lateral e vou trazer lá na frente, como se eu fosse abraçar uma árvore, ó. E volto fazendo uma leve extensão, direcionando o olhar lá para o teto. Quando eu abro, uma leve extensão da torácica. O que acontece muito comum aqui, gente, é o meu cliente, meu paciente, fechar os cotovelos perto do peito, tá? Eu não quero isso. Eu quero esse movimento de círculo como se eu estivesse mesmo, ó, abraçando uma árvore. Então eu levo as mãos lá em direção ao espelho. Aqui na frente dele tem um espelho, tá? O comando verbal sempre é muito importante, o direcionar. E as minhas costas, eu empurro elas em direção lá para a sala oposta, tá? Isso. E aí agora eu vou trabalhar o tríceps, um pouquinho mais o tríceps. Elevar as mãos em direção à testa. Aqui eu também posso talvez até inclinar um pouquinho o tronco à frente para facilitar esse movimento. Não é necessário, mas posso fazer isso, vai facilitar na verdade, né? No movimento vou trabalhar o tríceps. Percebe, gente, que dentro dessa sequência ela tem uma ordem e uma lógica, tá? Então é uma sequência que eu gosto muito de usar com os meus clientes aqui. Outro detalhe importante que eu não falei da caixa, quando eu coloco o meu paciente sentado nessa caixa, principalmente para quem tem uma hipercifose muito grande, eu consigo fazer, ou um encurtamento também muito grande de flexor de quadril, tá? Eu consigo fazer com que esses meus clientes, meus pacientes, sintam um maior conforto para fazer esses exercícios de braço. Porque o Dani podia estar fazendo tranquilamente sem a caixa, sentado no carrinho do Reformer. Todos esses movimentos a gente pode fazer sentado. Só que, se é um paciente, como eu falei, que tem uma hipercifose muito grande, ou que tem um encurtamento grande também, importante, em cadeia posterior, de membro inferior e de flexor de quadril, ele vai sofrer muito para fazer esses exercícios. Até porque o sentido de força da alça tá para trás, né? Então aqui para ele manter um alinhamento dessa coluna e fazer o exercício de forma adequada, eu preciso trabalhar bastante a minha musculatura de centro, de powerhouse, tá? Então essa musculatura está sendo exigida o tempo todo. E aí colocar ele numa caixa facilita um pouco, principalmente para esses alunos nessas condições que eu comentei, tá? Posso fazer também esses movimentos ajoelhado, que a gente viu na primeira live, tá? Então trabalhar ajoelhado, na segunda live, trabalhar ajoelhado esses exercícios também é bem bacana, é um desafio muito legal para os nossos pacientes, tá?
Aí eu vou pedir agora para você deitar a cabeça para o espelho. Vai fazer aquela série de abdominais com as alças nas mãos. Essa volta da bolsa. Aqui um pouquinho de cuidado na hora de deitar, tá? O paciente. Ele vai ficar com as alças nas mãos. Vou pedir para ele flexionar os joelhos e as pernas. E essas mãos vêm lá acima da cabeça. Estende os cotovelos, circula pela lateral do corpo e vem estendendo as pernas. Volto os joelhos, fletindo os joelhos e trago as mãos novamente lá para cima. Então é um exercício de abdominal, gente, bastante vigoroso, tá? Esses exercícios eu passo para quem já tem um controle, uma concentração e uma coordenação de movimentos bem importante, bem grande, tá? Nesse movimento aqui, eu poderia também pedir para ele subir um pouco mais a cabeça, botar as escápulas para fora e fazer uma leve extensão enquanto ele abre os braços, tá? Mas eu não vou exigir isso hoje dele por conta dessa questão do ombro, tá? Então, sempre que for passar o exercício, lembra, né, gente, de avaliar o paciente, por que eu vou fazer esse movimento, para quem que eu vou fazer, tá? Pode descansar. Isso. Pode levantar. Eu vou mostrar para vocês um queridinho aqui nosso, que é o teaser na caixa. Acredito que vocês já conhecem. Eu gosto muito desse exercício, desse movimento. Ele é um exercício bastante desafiador. E, de novo, também eu vou passar esse movimento para quem já tem, né, uma consciência corporal e uma força de powerhouse, de centro, bastante desenvolvida. Então aqui eu começo com as mãos lá para trás, com a cabeça, com a minha coluna em extensão. E eu vou trazer as alças e vou subir. Me alinho, organizo e desço, controlando essa volta do meu movimento. Posso parar aqui e fazer um movimento pelo braço. Então é um movimento que requer bastante controle, né, para subir, para descer também. Eu trabalho grupos musculares grandes, mais complexos. Então estou trabalhando centro, trabalhando as pernas, toda a parte de extensores da coluna também, braços, tá? Então é uma sequenciazinha um pouquinho mais avançada que vocês podem passar aí para os aluninhos de vocês, tá? Tem alguns outros movimentos que eu vou mostrar para vocês que eu gosto de fazer, de abdominal, também desafia bastante, que é a gente colocar as alças nos braços e também nas coxas, com o aluno deitado em cima da caixa. Então eu posso apoiar as alças no braço, vou deitar, flexiono o tronco e estendo, flexiono e estendo. E aqui eu posso também trabalhar
com esses movimentos com a alça na perna. Então eu vou apoiar, eu vou testar aqui, gente, porque eu acho que essa alça está muito larga para mim, para fazer o movimento. A gente ajustou o aparelho para o Daniel, tá? Então essa alça aqui da perna, ela precisa estar um pouquinho mais tensionada talvez. Vamos ver se vai sair aqui. Eu apoio a alça em uma perna só. E aí eu vou fazer um movimento, ó, de puxar por uma perna e o meu tronco fica parado. Posso também fazer esse movimento alternado. Se vocês nunca tentaram fazer esses exercícios com as alças dessa forma, testem, treinem aí no estúdio, vocês vão ver como é desafiador para o paciente, para o cliente de vocês. Às vezes tem aquele cliente que fala assim, acontece muito isso, eu acredito que acontece com vocês também. Eu não estou sentindo abdômen. Ou o exercício para mim, para o abdômen está muito leve, está muito fácil. Então esse é um tipo de trabalho que eu aposto que o paciente, o cliente de vocês vai sentir na hora esse trabalho, bem vigoroso mesmo. Só cuidem com quem tem desconforto ou com dores na lombar, que aí vai ficar uma sobrecarga muito grande para essa região por conta dessa alavanca das pernas, tá? Por conta das alças nas coxas. Então aí fica muito pesado. Vamos trabalhar um pouquinho agora, alguns exercícios, alguns movimentos de extensão. O Daniel vai deitar em decúbito ventral na caixa. Deixa eu virar um pouquinho aqui para vocês. Aqui, se eu estiver trabalhando com as minhas alunas mulheres, eu peço para elas posicionarem o peito para fora da caixa, porque senão fica bem desconfortável, tá? Para os meninos não vai ter esse problema. Vou pedir para você direcionar o teu olhar para baixo, isso, e vamos começar com a flexão e extensão de cotovelo só. Então aqui eu posso fazer como um aquecimento, ó, só flexão e extensão dos cotovelos. Peço para ele manter a ativação de abdômen aqui, tá? E essas pernas, elas vão ficar também estendidas, quadríceps acionados, não deixa a perna cruzada, não deixa a perna solta, ok? Para eu manter um bom alinhamento. E aí a gente vai trabalhar agora, depois da flexão, junto com a extensão da minha coluna. Então eu estendo a coluna torácica, volto e volto para a flexão de cotovelos. Posso fazer isso de forma mista, né? E aí sempre atentando aqui, gente, para que esses ombros, ó, fiquem longe das orelhas, tá? Eu brinco, eu falo que a gente não vai brincar de tartaruga, a gente vai sair para fora do casco. Então penso também aqui em dar esse estímulo desse crescimento, ó, axial, sobe da extensão, ó, cabeça, estou puxando ele lá pro teto. Então ele abre as escápulas aqui, ok? Ele afasta esses ombros, ativa toda essa musculatura escapular, tá? Para não ficar com essa região de trapézio sobrecarregada, pescoço sobrecarregado, ok? E aí a gente vai agora colocar o movimento de rotação junto com essa extensão. Então eu vou estender o tronco e liberar a mão. Eu faço uma leve extensão com a rotação. Também posso pedir aqui para o Daniel, por conta do ombro, para ele apoiar a mão atrás da cabeça e fazer essa rotação
com o cotovelo direcionando lá pro teto. Fica um pouquinho mais desafiador assim, tá? Mas é uma maneira que a gente pode trabalhar também. Aí, terminando esses movimentos, ele vai sair, fazer um leve alongamento aí da coluna, flexão. Só para eu relaxar um pouquinho essa musculatura aí que foi bastante exigida, né? Em extensão. Ótimo. E aí agora a gente vai dar um pouquinho de ênfase para a musculatura de membros inferiores. Então eu vou trabalhar em alguns movimentos aqui de pé, tá? Então você vai ficar de pé, um pé bem apoiado na plataforma e o outro pé lá na caixa. Aqui, gente, eu preciso tomar cuidado para que essa coluna se mantenha alinhada e neutra, tá? Então traz um pouquinho mais essa coluna retinha, isso, ok. Então o tronco fica parado. Quem vai fazer o movimento é feito pelo quadril e pelo joelho. Eu vou empurrar a caixa, estender, e aqui eu estou mantendo estável. Se eu quiser desafiar um pouquinho mais esse meu cliente, troca de perna, e aí você vai fazer o mesmo movimento, só que um pouquinho mais rapidinho. Mais rápido. Eu posso pedir para ele fazer um pouco mais rápido. Estende, volta, estende, volta, estende, volta, tá? Para fritar mesmo a coxinha e o abdômen. Não pensem que eu não estou trabalhando aqui também por conta dessa estabilização core, tá? Então esse centro aqui tá o tempo todo bem ativado. Então é bem legal, é um exercício bacana para fazer com quem trabalha com corrida, quem gosta de correr, é um exercício legal aí para fazer. Quem tem paciente, cliente que trabalha com a corrida, com a bike também, é um bom treino aí de perna. Esse aqui também, que a gente vai fazer agora. Vou pedir para o Daniel flexionar os joelhos, como se fosse um agachamento. Ele vai agachar e afastar, empurrando a caixa. Nesse primeiro movimento, ó, crescimento axial lá pro teto. Ele está estável, o tronco, e só a perna de dentro da caixa está fazendo o movimento. Não, mantém lá. Mantém. Mas a gente vai fazer mais um. Então, o primeiro movimento, só a perna de dentro fez o movimento. Primeiro exercício. Agora, vai fazer o movimento com as duas pernas. Então agora o movimento é um pouco mais amplo. E eu procuro voltar sempre segurando o carrinho, para eu trabalhar essa minha musculatura de adutor. Então eu não deixo o carrinho voltar sem controle, isso é muito importante. Eu prefiro trabalhar todo o exercício do mesmo lado, gente, para eu estimular, para eu usar melhor essa musculatura, exigir mais essa musculatura, e aí depois a gente troca de lado. Então agora o Daniel vai fazer do outro lado. Isso. Então, ó, tronco alinhado, ele tá paradinho. É só a perna de dentro da caixa que tá fazendo o movimento. Eu ensinei ele a sorrir durante a live, porque a perninha ali deve estar queimando já. Então são movimentos, são exercícios bastante vigorosos para a gente trabalhar a força mesmo, tá, gente? Volta mais devagar, controla mais a volta.
Isso. E sempre esse alinhamento também da cervical, ó. Ele está olhando para frente. O que acontece? Nesses exercícios que o paciente está de pé, no reformer, todo mundo fica meio com receio, com medo de desequilibrar, de cair. Então, a pessoa fica olhando para baixo. Eu preciso olhar para frente para manter esse alinhamento e para manter essa minha postura, ok? E aí, para continuar esquentando, a gente vai fazer uma série agora de prancha dinâmica, que eu gosto bastante. E aí, claro, que eu também trouxe o meu modelo aqui, porque não é todo mundo que aguenta fazer essa série. Então, por exemplo, as mulheres, eu gosto muito de trabalhar braço, mas as mulheres geralmente não gostam muito. Mas é uma série muito bacana para trabalhar tanto a parte de abdômen quanto de braço também. Então eu vou iniciar, ó. Deixa só eu virar um pouquinho aqui para vocês verem que o Daniel tá apoiado, ó lá, ó, na barra, tá? Então ele vai iniciar apoiado na barra e o movimento aqui dessa prancha, ele vai ser pelos quadris e pelo joelho. Então ele entra na prancha e volta pelo joelho, pela flexão de joelho e de quadril. Aí agora a gente vai manter essa prancha estável e trabalhar o movimento pelos ombros com a caixa. Então aqui o movimento é pelos ombros. Traz a cervical na minha mão, traz a cabeça na minha mão. Isso, manter aqui. Joga. Então o abdômen bem ativado. Não deixa essa cervical, essa cabeça despencar, que geralmente essa cabeça despenca. E aqui, vou judiar um pouquinho mais. Quer descansar? Um pouquinho. Flexão de cotovelo. Estendo e empurro. Flexiono os meus cotovelos. Estendo e empurro. Então, o tempo todo fazendo essa movimentação sem perder esse alinhamento lá das escápulas, né, e dessa cervical, que é bem comum, gente, ao fazer esses movimentos de flexão ou movimento mesmo de ponte, principalmente quando são essas pontes dinâmicas, cair, né, despencar a cervical ou as escápulas retraírem, aproximarem, afundarem. Isso não é legal, gera tensão desnecessária, né? E aí eu não uso essa musculatura estabilizadora das escápulas aí de forma correta, tá? Então tem que tomar esses pequenos cuidados. Tem um outro movimento também que na verdade a gente pulou ele e que eu gosto bastante de usar com os meus pacientes. Deixa um pé apoiando aqui e um dedo aqui. Só tirar o suficiente. Só prender o assim. Vou fazer isso. Então, para o joelho esquerdo apoiado para fora. Joelho direito apoiado para fora. Braço esquerdo vai trabalhar com a alça. Deixa eu sair da frente para vocês poderem enxergar o movimento. Então eu vou trazer o movimento aqui, estou em supino e vou levar o braço em pronação lá na frente. E volto, como se eu fosse simular um soco, tá? Então eu gosto bastante também de trabalhar esse movimento. É um desafio aí bem legal. A gente vai inverter, vamos trabalhar um pouquinho do outro lado.
Tudo bem, gente? É uma aulinha, então, que não necessariamente eu preciso passar, gente, ela inteira para os meus clientes, né? Eu posso trabalhar alguns desses movimentos com a caixa e posso adaptar também alguns desses exercícios. Então, por exemplo, hoje eu dei uma aula na caixa para um grupo de alunos de idosos que na verdade não estão tão condicionados ainda. Então eu fiz uma série de adaptações para esses movimentos. Mas eles gostam muito de trabalhar sentados na caixa porque essa elevação, como eu já havia falado para vocês, mantém eles num posicionamento, numa postura muito mais fácil e mais adequada para eles trabalharem, né? É muito importante, gente, antes de trabalhar, eu posicionar esse cliente da forma correta. Desculpa, gente. Porque se eu faço esse posicionamento da forma correta, eu vou evitar usar musculatura acessória, né? Então, dessa forma eu consigo trabalhar melhor e de uma maneira que os meus clientes vão ficar mais confortáveis e sofrer menos também para fazer os movimentos e vão até executar os movimentos da forma mais correta, né? E aí eu gosto de terminar essa aula trabalhando um pouquinho com mais algumas mobilizações também, um alongamento final. Vou mostrar para vocês. Pode sentar aqui, tá? Deixa uma parte esticada. Isso. Inspire por esse lado e leva o tronco lá na frente. Monta a coluna. Pode fazer um movimento um pouquinho mais lento, mais devagar. Posso também parar lá na frente, contar algumas respirações e voltar. Pode fazer um pouquinho mais lento o movimento. Isso. E volta montando a coluna mais devagar. Joia. E aí, antes de trocar de perna, eu vou fazer a rotação lá pro lado direito. Isso. Perna que está dobrada. Uma rotação. E aí troco de lado. Então, gente, pra gente finalizar a aula, eu faço só mais esses movimentos aqui simples, né? Que com certeza vocês já conhecem, nada demais. Posso também finalizar com aquele primeiro movimento que a gente fez com o Daniel de pé, né? Para quem não viu, vou mostrar de novo aqui. Então, posso finalizar dessa forma também, terminando com essa mobilização de coluna. Desço com a coluna mais arredondada, como se fosse um gato, e subo com ela levemente em extensão, tá? Os alunos gostam bastante desse movimento aqui com a caixa alta, dá segurança para eles fazerem, e essa mobilização aqui, ela é bem gostosa também de fazer, de trabalhar. Certinho. Obrigada. Então, gente, espero que vocês tenham gostado. É uma maneira bacana da gente trabalhar com a caixa longa, né? Então, como eu falei, não necessariamente a gente precisa utilizar todos esses exercícios
percebam, para quem não assistiu a live inteira, depois dá uma olhadinha na live desde o começo. Eu gosto muito, gente, em todas as minhas aulas eu procuro explorar bastante os movimentos, tá? Então assim, eu não trabalho apenas só em flexão o tempo todo, né? Então eu tento explorar todas as amplitudes de movimento possíveis em uma aula: flexão, extensão, rotação, inclinação ou flexão lateral, para que o aluno possa ter, né, potencializado nessa aula todos os movimentos do corpo. Então eu acho que isso é uma coisa bastante bacana, bastante importante a gente perceber quando for montar aí as nossas aulinhas, né? E sempre pensar também por que e para quem que a gente está fazendo o exercício. Eu procurei trazer nessas últimas 3 lives que a gente fez de Reformer exercícios um pouquinho diferentes, né? E bastante desafiadores. Então assim, fazer uma aula dessa completa como o Daniel fez, de 8 a 12 repetições, como geralmente é o que a gente utiliza, não é qualquer aluno que vai fazer. Então a gente precisa treinar, testar aí e ver o que se adapta, né? Se adequa melhor para os nossos clientes. Espero que vocês tenham gostado. Se tiverem alguma dúvida, podem entrar em contato comigo aqui ou na nossa rede social, pelo Instagram, tá? E na semana que vem, terça-feira que vem, a gente vai fazer a última live do mês, também falando sobre o Reformer. E aí eu queria muito a sugestão de vocês. O que vocês gostariam de ver no Reformer, tá? Pra gente montar essa live. Manda pra mim o que vocês gostariam de saber, além do que a gente já passou no Reformer, que eu vou montar uma aula bem especial, exclusiva aí pra vocês. Tá bom? Obrigada pela atenção de todos e façam pilates, se esquentem, que tá friozinho, né? Então não deixa o corpo parado aí para essas dores não virem e não voltarem. Vamos trabalhar aí e trabalhar bem com os nossos clientes da melhor maneira possível. Obrigada, gente. Fiquem com Deus. Até semana que vem.